hoje a gente continuamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item que a gente vai falar é a parábola do mal rico. E eu vou ler a parábola aqui. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também, e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nessa chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens e vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar onde que está. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pai Abraão, enviá-lo à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de medo que eles venham também para esse lugar de tormentos. E Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse ele, mas se alguns dos mortos for procurá-los, com certeza eles farão penitência. E Abraão respondeu: Se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo alguns dos mortos ressuscitasse. Essa parte está na Bíblia, está no Evangelho de Lucas, capítulo 16. E é interessante nessa passagem o nome que foi dado àquele pobre que estava na porta do rico, Lázaro. Só que Lázaro, quando a gente procura no dicionário, a gente verifica que além de nome de uma pessoa, ele também significa coberto de chagas. E outro significado que tem também é todo aquele que foi excluído de qualquer classe social, miserável. Então a gente verifica o nome combina exatamente com tudo aquilo que se descreve desse pobre coitado que estava em frente da casa do rico. A gente não sabe se essa tradução, se esse nome foi propositalmente colocado ou se a palavra se originou a partir do nome. Mas o que a gente pode imaginar é o seguinte: casa exatamente com a personagem que a gente está falando aqui. Nesse capítulo que a gente vem estudando, de modo algum se está criticando a posse da riqueza, a posse de imóveis. Ninguém está criticando isso, não é isso que está ensinando nesse capítulo. E nem sendo exigido que seja toda a riqueza que porventura a gente tenha, todos os bens que a gente tem, que deva ser dispersado pelos outros. Vamos vender tudo, vamos dar embora para os outros, porque é isso que Jesus falou. Não é isso que Jesus falou. A questão que ele sempre nos disse é o seguinte: se você fizer isso, se você dispersar a sua riqueza, você também vai se tornar um miserável. E por sua vez, vai necessitar que alguém lhe ajude. Então não é isso que Jesus queria que a gente fizesse. Se a gente doasse tudo que a gente tem para os outros, simplesmente entregasse tudo, deixaríamos para trás a possibilidade de ajudar pela necessidade de sermos ajudados. Deixaríamos de ser geradores de riquezas para sermos tomadores de empréstimos. Então, não seria bom, não teria lógica a gente fazer esse tipo de coisa. Mesmo quando Jesus disse que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus que um camelo passar pelo buraco da agulha, ele não condenava a possibilidade de possuir, mas sempre alertava para os perigos de se deixar possuir pela ilusão que essa posse nos traz. Porque todo aquele que acumula muitos bens, ele começa a ficar com a ilusão
de que ele é preferido diante de Deus, que ele é abençoado por algum motivo diante de Deus. Diante da sociedade, a gente sabe que essa diferenciação acontece, não é? Aqueles que normalmente têm mais riquezas, eles têm diante da sociedade, eles são vistos diante da sociedade de uma maneira bastante diferente. Inclusive, na própria justiça terrena, a gente verifica que isso acontece. Se duas pessoas forem diante do juiz com o mesmo tipo de pedido, mas com diferença social muito grande, elas são tratadas de modo diferente. Não deveria, a justiça é séria, mas infelizmente a gente verifica que isso realmente acontece. A crítica do mestre sempre foi sobre a importância que o homem deu ao acúmulo do bem em detrimento de juntar, de acumular virtudes, de acumular a melhoria moral, de se melhorar moralmente. O aperfeiçoamento moral não é um simples cumprimento de regras, sejam elas civis, sejam elas regras de etiqueta, sejam elas regras religiosas ou regras quaisquer que sejam do mundo. A evolução, o progresso moral é não ser indiferente diante da dor daquele que busca ajuda em nós. É incomodar-se com a sua dor e procurar de algum modo aliviá-la, mesmo que momentaneamente. Isso é que é crescer moralmente. É não prejudicar ao outro, mas acima de tudo, é você ajudar o outro. Não prejudicar ao outro é uma coisa extremamente inerte. Você não precisa fazer muita coisa. Basta você não fazer o mal que você já está ajudando, não é? Mas para você fazer o bem, você tem que se movimentar, colocar a sua razão em funcionamento, colocar o seu sentimento em funcionamento e ir adiante e ajudar a outra pessoa. Esse é o movimento, esse é que realmente demonstra que você está se modificando, que você está se melhorando. Vejamos, por exemplo, o rico aqui da leitura. Ele não foi para o inferno, como é descrito aqui, e é bom sempre a gente lembrar que inferno aqui é só um modo de expressão, porque o inferno em si, como a gente aprendeu dentro da tradição, ele não existe. O inferno está dentro da nossa consciência, seja ela leve, ou seja ela leve ou pesada, a gente vai estar no céu ou no inferno. Então o inferno como local, um lugar restrito, que as pessoas mais vão exatamente para aquele lugar, isso realmente não existe. Então ele não foi para lá porque ele possuía riquezas e nem porque por se tratar de forma magnífica, por ter boas roupas, por ter uma casa boa. Não é por isso que ele foi lá. Ele se encontrou onde ele estava após a morte por não ter tido compaixão com aquele mendigo que estava na sua porta, que não lhe pedia mais do que migalhas, não pedia as posses que ele tinha. O Lázaro não queria a casa do rico, não queria o dinheiro do rico, não queria os amigos do rico e nem a família do rico. Ele só queria saciar a sua fome e saciar a sua dor. Mas o rico, exatamente por achar-se um escolhido de Deus, pelas dádivas que ele havia recebido na vida, e por dádivas a gente sempre tem que entender que tudo aquilo que a gente usufrui na vida é um empréstimo que a gente vai ter que devolver na hora de ir embora. A gente já falou várias vezes aqui, caixão não tem gaveta, não levamos nada de material, mas levamos o quê? Tudo aquilo que nós fizemos uso, tudo aquilo que aproveitamos ao fazer uso dessas riquezas. O quanto que eu aprendi, o quanto eu ajudei, o quanto que eu me melhorei como pessoa, é isso que nós vamos levar por outro lado. Esse rico negava-se a fazer o mínimo que fosse para levantar do chão aquele miserável que estava na sua porta. Para que a gente pensar que até os cães vinham para lamber as feridas daquele pobre, a gente pode imaginar o estado de prostração que ele estava, que deveria realmente ser imenso, fosse pela fome ou seja pela doença de que ele era portador. Cabia ao rico, naquele momento, se não o alimentar, se não cuidar das feridas dele, direcioná-lo para quem soubesse como fazer isso, ou que pudesse fazer isso. Seus servos, por exemplo, sobre a sua orientação, poderiam, sem dúvida nenhuma, orientar, auxiliar aquele pobre. Na outra passagem que a gente já estudou esses tempos atrás, da
da caridade, perdão, me foge as palavras agora, né? daquele samaritano, do bom samaritano que ajuda o homem que estava caído no chão. O que acontece é exatamente isso, não é? Ele simplesmente usou os recursos dele para auxiliar aquela pessoa. Não é? Então, quer dizer, esse rico poderia fazer alguma coisa semelhante, nem que fosse pedir para os empregados: peguem esse coitado e leve para algum lugar para ser tratado. Então, a gente pode analisar aqui o atendimento imediato na busca de alívio de quem está sofrendo. Cabe sempre àquele que possui os recursos monetários, como aquele que detém o poder dentro da sociedade, criar condições para que nenhum dos habitantes daquele lugar, da onde eles estão, chegue a tal ponto de miséria como chegou esse pobre coitado que a gente está falando na história. O uso dos recursos monetários deve sempre gerar riqueza e não gerar pessoas ricas. Assim como o poder deve gerar empoderamento das pessoas e não gerar pessoas poderosas. São coisas totalmente diferentes. Devem procurar promover a ocupação da população de modo a não termos ninguém sem a condição de se sustentar por si mesmo. Devem promover a produção de bens de primeira necessidade e criar condições para que os habitantes daquela região, da cidade onde eles estão, tenham acesso a todos esses bens, para que não precisem ficar às portas das casas pedindo exatamente o auxílio. E por fim, cabe àqueles que têm o recurso e àqueles que têm o poder promover ajuda médica, segurança, sustento básico para aqueles que são ou que estão momentaneamente impossibilitados. Porque muitas vezes a gente olha uma pessoa que está caída na rua e a gente já julga, né? É vício, é malandragem, é droga, qualquer que seja. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com aquela pessoa. E a gente fala: por que não vai trabalhar? Ninguém dá trabalho para esse tipo de pessoa. Então, o mínimo que poderia se fazer dentro de uma sociedade mais justa é dar condições para que essas pessoas não fiquem jogadas à rua. Quando queremos o bom apenas para nós, numa demonstração clara de egoísmo, acabamos por prejudicar o nosso próprio bem-estar. Porque a gente vai criando em torno de nós, vamos criando aqueles feudos, ou na linguagem atual, né, ilhas de bem-estar. Então nós criamos a ilha de bem-estar dentro da onde a gente mora, fora dos muros, que o mundo acabe. A gente não se importa com o que acontece. Só que o que acontece? A gente acaba despendendo muito mais recursos para manter essa ilha de bem-estar. E quando saímos dela, gastamos mais recursos para nos protegermos pelo medo que temos quando vamos para fora dessa ilha de bem-estar. Tem uma historieta simples, uma historinha bem simplesinha, que ela fala a respeito disso que eu estou falando. Né? Como seria a sociedade se a gente pensasse de um modo diferente. Então a historieta fala o seguinte, que tinha um produtor de milho que ele sempre ganhava muitos concursos, tinha produções maravilhosas, ele sempre ganhava concursos pelo volume e pela qualidade das espigas de milho que ele conseguia colher. E descobriram que ele pegava as melhores sementes que ele tinha e ele distribuía entre as pessoas que viviam no entorno dele, os outros agricultores em torno dele. E foram perguntar: mas por que o senhor distribui essas sementes? E ele falou: na época da polinização, quando o milharal do meu vizinho o pólen do milharal do meu vizinho polinizar o meu milho, ele vai ser polinizado por sementes de boa qualidade, por plantas de boa qualidade. Então, se em torno de mim existe qualidade, eu garanto a qualidade aqui para mim também. É a mesma coisa. Quando a gente começa a se preocupar com o entorno, não é resolver o problema dos outros, mas minimizar o problema dos outros, nós criamos o quê? Criamos uma condição para que nós também tenhamos mais segurança e mais paz dentro da nossa ilha de bem-estar. Uma pergunta que foi feita uma vez, porque isso há muito tempo atrás, na Índia, foi mostrado uma filmagem e perguntaram por quê. Que foram 2 sandálias que foram deixadas na entrada do templo, não é? E depois de um tempo o repórter voltou, a sandália estava no mesmo lugar. E um monte de gente andando descalço. Perguntou: mas por quê que ninguém tira? Ninguém mexe aqui.
porque sabe que aquilo não lhe pertence. E ele fala que esse tipo de conscientização vai exatamente porque aquelas pessoas que estavam circulando ali, todos estavam mais ou menos na mesma classe social, na mesma condição social. Então, o que causa realmente qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão contra a propriedade do outro, não é a pobreza, mas a diferença entre o pobre e o rico. Aí está, então, o uso adequado da riqueza. Gerar condições para que outros também se beneficiem daquilo que a gente tem. Então esse é o primeiro aspecto que a gente pode analisar dessa parábola. O segundo aspecto é quando o Abraão fala que existe um abismo muito grande entre o Lázaro que estava no céu e o rico que estava no inferno. Esse abismo é um divisor importante de faixas de vibração que acontecem entre um estado de consciência e outro estado de consciência. É aquilo que eu falei. O céu e o inferno são estados de consciência que a gente tem. Quando a gente está com a mente tranquila, com a consciência tranquila, nós estamos sempre no lugar agradável. Estamos no lugar bom que nós chamamos de local celestial. Quando a gente tem a consciência pesada, sente culpa, sente remorso, sente ódio, a gente sempre está em um local que a gente pode chamar de um local infernal, por causa que a nossa mente nos coloca lá. Sendo que as duas pessoas podem estar exatamente no mesmo lugar físico. Essa é a questão. O rico, pelo egoísmo e indiferença, viveu apenas no seu mundo material, sem se importar com as coisas do espírito. Então ele vibrava sempre uma frequência muito baixa. Se a gente pensar uma figura que a gente pode usar, vamos imaginar o seguinte, que nós somos que nem balões. Esses balõezinhos que a gente coloca a chama e ele voa. Né? É proibido soltar balão, mas aqui a gente só vai fazer uma pequena imagem, uma imagem que tem para a gente poder entender. Pois bem, a gente acende a chama. Quanto mais bem a gente promove, quanto mais a gente se esforça em fazer as coisas corretas, quanto mais a gente pratica a caridade, é como se esse fogo que a gente coloca, a tocha, ela tivesse mais força, fosse maior, e ela faz o balão voar muito mais alto. Quanto a gente faz, quanto mais egoísta, mais orgulhoso a gente vai, quanto mais indiferente a gente é com o sofrimento do outro, é como se essa tocha perdesse a capacidade de gerar calor. E o balão, ele flutua muito mais perto do chão. Então essa é a diferença. Né? Aqueles que vibram mais alto, aqueles que têm a caridade, que têm o amor no coração, e daqueles que não possuem. Então o rico, vibrava em faixas muito baixas, estava realmente em regiões em que a energia é muito baixa. O outro, pela resignação com que suportou as dores, sem lamúria, sem revolta e sem ofender aqueles que se recusavam a ajudá-lo, e a gente pode entender que ele não xingava as pessoas que não queriam ajudá-lo, porque senão ele já tinha sido removido ali na frente da casa do rico. Ele vibrava em faixas mais rápidas, suportando as suas provas. E para que ele tivesse a força suficiente para suportar essas provas, que a gente vê pelo relato não eram fáceis, porque ele passava fome e estava muito doente a ponto de não conseguir nem se movimentar adequadamente, com certeza ele possuía fé e era auxiliado, usava o recurso da oração para poder suportar todas aquelas dificuldades pelas quais ele passava. Fé e oração sempre nos auxiliam nos momentos mais difíceis que a gente tem. Essa diferença de vibração é o que separava o rico do pobre. Mas essa diferença que tem não é um castigo. A diferença que tem, a questão do rico estar numa vibração mais baixa, não é um castigo imposto a ele, mas é conquista dele. Ele, em momento algum, ele fez qualquer coisa para poder aumentar a chama da tocha do balãozinho dele, para que ele pudesse ir mais alto. Pelo contrário, ele ficou preocupado em outras coisas. Então a tocha dele não tinha energia suficiente para fazê-lo flutuar. Já o pobre, não. Pela resignação, por suportar sem lamuriar, o que acontece? Ele foi angariando qualidades, que fez com que ele tivesse mais energia e vibrasse em faixas muito maiores. E essa diferença de faixas de vibração que o separava não pode ser superada de uma hora para outra.
né? Mas pode ser superado através do nosso esforço em nos tornarmos pessoas melhores. Quando nós entendemos como as coisas funcionam, começamos a olhar para nós e temos a capacidade de mudar as nossas atitudes, mudar as nossas ações em qualquer momento. Como a gente trata o outro, o que eu espero do outro. Então, a gente consegue verificar isso e nós vamos nos modificando ao longo do tempo. Não é de uma hora para outra. Ah, legal, agora eu aceitei Jesus, eu saí daqui de baixo e pulei lá para cima. Aceitou Jesus? Maravilha. Agora você vai começar a viver como Jesus está ensinando para você ir conquistando a capacidade de chegar até lá em cima. Nada vem de graça. Não existe a graça de graça. Ou seja, Deus me abençoou porque eu falei que acredito em Deus. Deus me abençoou porque eu venho do centro espírita. Não. Tudo isso é conquista. E conquista depende do nosso esforço por nos tornarmos pessoas melhores. Para sair de um estágio e chegar no outro, quanto tempo demora? Depende só de você. Se você se esforça muito em se modificar, em ser uma pessoa melhor, verdadeiramente melhor, isso acontece de forma rápida. Se você vai protelando, deixa para depois, essa vida não, na próxima vida eu me preocupo, mais tempo você vai levar até chegar lá em cima. Então, de Lázaro para o rico, o abismo que se apresenta é a impossibilidade de se fazer pelo outro aquilo que cabe somente a um fazer. Lázaro não poderia pular o abismo e fazer pelo rico aquilo que ele precisava fazer. Cabe a ele fazer. E uma coisa que é bem interessante, que ao longo do tempo a gente vem percebendo, né, a gente vai, não está nos livros, mas a gente verifica dentro dos trabalhos, espíritos de uma elevação maior do que é a nossa condição, espíritos que nós chamamos de espíritos de luz, às vezes eles não conseguem ajudar um ente querido que está na escuridão. Não é por incapacidade, é porque aquele que está na escuridão, ele não consegue perceber a energia daquele mais alto. Ele não consegue perceber a presença do outro, ele não consegue ouvir, não consegue sentir. Ele precisa do quê? Ele precisa de quem está mais perto dele para poder tocar. Nós que estamos mais perto é que nós conseguimos chegar até eles e ajudá-los. Aquele mais alto, ele tem uma capacidade incrível, mas ele não consegue sensibilizar aquele que está aqui embaixo, porque ele está muito próximo da matéria. Por isso que nós, encarnados, servimos muito para esse serviço. Ou aqueles espíritos já desencarnados que estão próximos da matéria também. Como nós, logo depois que a gente desencarnar. Não é? Nós ainda estaremos próximos da matéria, né? Mas nós teremos condições de ajudar esses irmãos um pouquinho mais atrasados do que nós. É como se você estivesse na rua e estivesse olhando para tentar enxergar o ar. Você não enxerga o ar, não é? Mas se você jogar uma camada bem grossa de fuligem, né? Aí você enxerga. Você vai ver a fuligem. Nós somos a fuligem. A nossa energia é a fuligem. O ar que a gente não enxerga é a energia daquele espírito mais elevado. Mas se hoje em dia é difícil a gente ajudar alguém que bate na nossa porta pelo medo, às vezes, que a gente tem de abrir a porta, mesmo no sinaleiro, às vezes alguém vem pedir ajuda, você fecha com medo daquilo que pode acontecer, e isso é explicado pelo, né, como a sociedade realmente está, pelos diversos riscos que a gente pode ajudar sempre apoiando aqueles que a conseguem ajudar, apoiando instituições sérias que conseguem ajudar aqueles que estão realmente precisando. Que tem como, que a gente sempre fala, como que eu vou ajudar? Eu não sei se a pessoa está precisando. Eu tenho dúvida. E se eu der alguma coisa para ele e na verdade ele só está me enganando? A gente tem medo de ser enganado. No entanto, existem várias instituições que podem auxiliar, que são sérias. Lar dos Velhinhos de Campinas é um grande exemplo. Desde a pandemia eles estão passando um sufoco terrível, porque aumentou a quantidade de gente que está lá e diminuiu a quantidade de doações. Então, é uma oportunidade que a gente tem. O Hospital Boldrini, a Casa da Sopa, a Bancada Solidária, todos esses, né, são programas que visam atender as pessoas em necessidade. E são programas sérios. E a gente pode, então, ajudar a eles, né, com os recursos que a gente quiser. Ah, mas eu não quero despender de recursos, ou eu não tenho recurso nenhum para despender. Podemos colocar à disposição para esses lugares e para aqueles outros o nosso trabalho. Se oferecer, ser voluntário no tipo de serviço dele. Aquele que você mais se encaixar, aquilo que você mais se der bem. Principalmente para aquelas pessoas
né, como médicos, dentistas, psicólogos, ou seja, aqueles que têm uma especialidade que podem levar para essas pessoas um tipo de atendimento, seja por algumas horas por semana. Isso já ajudaria bastante. Esse é o modo da gente se doar em benefício do outro. Todo aquele que deseja ajudar sempre encontra um meio de fazer. E a gente pode ver, os tempos são muito diferentes entre nós e aqueles tempos de Jesus. Mas a dor do ser humano permanece sempre a mesma. É a dor da fome, é a dor da doença, a dor da solidão, a dor da rejeição. Isso não muda ao longo do tempo. E essas dores, elas, com exceção da fome, elas sempre atingem a todos. Seja que mora no casebre, seja que mora na mansão. E o remédio para sanar dessas dores também permanece o mesmo. Ter compaixão para com o outro. E quando nós temos compaixão e passamos a entender a dor do outro, nós conseguimos entender a nossa dor também. E a partir do momento que nós começamos a sanar a dor do outro, nós conseguimos entender e suportar melhor as nossas próprias. Com a compaixão, nós enxergamos, nos enxergamos no lugar do outro e passamos a ter a coragem de aliviar a dor dele, na mesma proporção que a gente deseja que a nossa dor seja aliviada. Então, esse capítulo, de forma nenhuma, proíbe ou fala que é errado possuir alguma coisa. O que esse capítulo realmente nos ensina é: não se deixe possuir por qualquer bem que seja. Tudo aquilo que nós temos de material vai ficar aqui. Que a gente possa fazer bom uso disso, em nosso favor, em favor daqueles que estão conosco e de todos aqueles que podem se beneficiar, mesmo que a gente não conheça essas pessoas. É isso que quer dizer. Não se pode servir a Deus e a mamão. Então, gente, essa foi a lição de hoje. E desejamos, então, que todos nós, ao sair daqui, possamos estar nos sentindo bem melhores do que quando a gente chegou. Graças a Deus.